Existem duas histórias distintas que cresceram em torno do nome Jeffrey Epstein, e elas correm em trilhas paralelas, às vezes se tocando, mas nunca realmente se fundindo. A primeira história é uma realidade sombria e documentada, montada por investigadores pacientes, sobreviventes corajosos, e o texto frio e duro dos autos do processo. É uma história de riqueza usada como arma, de poder corrompendo absolutamente, e de uma rede horrivelmente real de abuso sexual e tráfico humano. Esta é a história confirmada por evidências, por testemunhos e pelas condenações daqueles, como Ghislaine Maxwell, que ajudaram a orquestrar o sofrimento. É uma narrativa de profunda depravação humana, fundamentada nos detalhes mundanos e terríveis da exploração. Depois, há a segunda história. Esta vive nos cantos sombrios da internet, amplificada por algoritmos de redes sociais e alimentada por uma desconfiança profundamente enraizada dos poderosos. É um conto muito mais barroco e fantástico, que sussurra coisas além de meros crimes sexuais. Esta história fala de cultos secretos, de rituais arcanos realizados em uma ilha particular e do tabu máximo, sacrifício humano. É uma narrativa que transforma um agressor sexual condenado em um sumo sacerdote de uma cabala satânica global. Uma história que se parece mais com um filme de terror do que com um caso legal. A linha entre essas duas narrativas tornou-se perigosamente borrada para muitos, criando uma névoa que obscurece o caminho para a justiça. O desafio que enfrentamos, especialmente agora em 2026, é desembaraçar cuidadosamente esses dois fios. É reconhecer a monstruosa realidade dos crimes comprovados de Epstein, sem ser varrido pela correnteza da especulação não comprovada e sensacionalista. Este não é um exercício para defender Epstein ou minimizar suas ações. Muito pelo contrário. É uma tentativa de entender como a gravidade de suas ofensas reais criou um vácuo que foi preenchido com algo ainda mais cinematográfico e sinistro, e de explorar por que esse desenvolvimento é tão perigoso para as próprias pessoas que mais merecem justiça, as vítimas. Em nossa jornada para entender esse fenômeno, devemos fazer perguntas críticas. Como os fatos documentados de uma rede de tráfico se transformaram em contos de assassinato ritualístico? Que elementos foram usados para construir essa conspiração mais elaborada? E por que ela encontrou um público tão receptivo? Mais importante, o que acontece com a busca por justiça quando a verdade já horrível é considerada insuficiente? E a atenção do público é desviada para uma história que, apesar de toda a sua iconografia aterrorizante, pode existir apenas no reino da ficção? Separar fato de fantasia é o primeiro passo essencial para a responsabilização. Antes de nos aventurarmos no labirinto da especulação, é crucial nos apegarmos ao que foi legal e factualmente estabelecido. O caso contra Jeffrey Epstein e seus associados não se baseia em rumores ou insinuações. Ele foi construído sobre anos de investigação minuciosa por parte das autoridades, incluindo o FBI, e, o que é mais poderoso, no testemunho corajoso e angustiante de dezenas de mulheres que se apresentaram para compartilhar suas experiências. Estas não foram acusações vagas. Foram relatos detalhados e consistentes de uma operação sistemática projetada para recrutar e abusar de meninas menores de idade para fins sexuais. O registro legal é inequívoco. Epstein foi preso pela primeira vez em 2006, o que levou a um notavelmente brando acordo de não persecução em 2008, mas no qual ele ainda se declarou culpado de acusações estaduais de solicitar uma menor para prostituição. As acusações federais apresentadas contra ele em 2019, antes de sua morte sob custódia, foram muito mais graves: tráfico sexual e conspiração para cometer tráfico sexual. Sua cúmplice mais próxima, Ghislaine Maxwell, não era um fantasma. Ela foi julgada em um tribunal e condenada em 2021 por múltiplas acusações, incluindo o tráfico sexual de menores,
um veredito que confirmou a existência da empresa criminosa. As provas que sustentaram essas ações legais foram esmagadoras e multifacetadas. Incluíam Media Group, Close-up of Handwritten Address Book, Hands Flipping Through Small Black Notebook, Evidence Table with Personal Items Stock Distribute Equally, o próprio caderninho preto de Epstein, registros detalhados de voos de seus jatos particulares que documentavam as viagens de inúmeras jovens e meninas para suas propriedades em Nova York, Flórida, Novo México e, mais infamemente, sua ilha particular, Little St. James. Registros financeiros mostravam pagamentos a vítimas e recrutadores. O mais condenatório, as próprias sobreviventes forneceram o cerne humano do caso, descrevendo um padrão assustadoramente consistente de abuso, manipulação e coerção que as deixou com traumas para toda a vida. Estas não são teorias, são fatos julgados. Os crimes de Jeffrey Epstein, conforme confirmados pelo sistema de justiça, foram o tráfico, estupro e abuso sistemático de crianças e jovens mulheres. O horror desta realidade é profundo e inegável. Envolve uma rede de indivíduos poderosos que participaram, facilitaram ou deliberadamente ignoraram. Os crimes foram reais, as vítimas foram reais e o dano é imensurável. Esta verdade estabelecida é a base essencial e inegociável a partir da qual qualquer discussão futura deve prosseguir. Já é uma história de criminalidade monstruosa, muito antes de quaisquer elementos sobrenaturais serem introduzidos. Então, se a realidade comprovada já era tão grotesca, como surgiu a narrativa de sacrifícios humanos e rituais satânicos? Essa segunda história não nasceu de nenhuma investigação oficial ou testemunho crível apresentado em tribunal. Em vez disso, ela surgiu de um potente coquetel de ansiedades culturais, uma genuína desconfiança institucional e a arquitetura única da internet. As sementes foram lançadas no solo fértil de fóruns de conspiração e plataformas de mídia social, onde a ambiguidade não é um problema a ser resolvido, mas uma tela para pintar teorias mais elaboradas. A vasta riqueza de Epstein e o sigilo em torno de sua vida criaram um vazio perfeito para a especulação preencher. Os primeiros sussurros ganharam força ao conectar o caso Epstein a teorias da conspiração pré-existentes e abrangentes sobre uma elite global secreta que supostamente controla os eventos mundiais. Narrativas como a do QAnon, que já popularizavam a ideia de uma cabala de políticos e celebridades satânicos e abusadores de crianças, encontraram em Epstein um vilão perfeito na vida real. Seus crimes documentados forneceram um grão de verdade que tornou as alegações mais extravagantes plausíveis para os crentes. Ele não era apenas um predador rico, ele era, na visão deles, a prova de que suas suspeitas mais sombrias sobre as figuras poderosas do mundo eram todas verdadeiras, uma chave que destravou toda a conspiração. A mídia social agiu como um poderoso acelerador. Algoritmos projetados para maximizar o engajamento naturalmente favorecem conteúdo sensacionalista e emocionalmente carregado. Uma manchete sobre processos legais é muito menos compartilhável do que uma afirmação chocante sobre um ritual de sangue em uma ilha particular. Memes, clipes de vídeo fora de contexto e posts dramáticos poderiam espalhar essas ideias para milhões em questão de horas, muitas vezes desprovidos de qualquer nuance ou evidência contrária. A história se tornou um projeto colaborativo de investigadores online, que se viam como descobridores de uma verdade que a grande mídia e as autoridades eram muito corruptas ou covardes para revelar. Esse fenômeno também foi alimentado por uma profunda e não totalmente infundada desconfiança nas instituições. O acordo judicial brando de 2008, que permitiu a Epstein escapar de acusações federais graves, criou a impressão duradoura de que ele estava sendo protegido por forças poderosas. Sua subsequente morte em uma prisão federal de segurança máxima, oficialmente considerada suicídio,
foi vista por muitos como conveniente demais, solidificando ainda mais a crença de que um acobertamento estava em andamento para silenciá-lo. Essa falha institucional genuína forneceu a justificativa perfeita para acreditar que a história oficial estava incompleta e que uma verdade muito mais sombria e oculta estava sendo suprimida. Para construir a narrativa de sacrifício ritualístico, os teóricos da conspiração online não precisavam de confissões ou relatórios forenses. Eles usaram um tipo diferente de evidência. Eles se tornaram arqueólogos digitais, examinando fotos e vídeos das propriedades de Epstein, procurando pistas e significados ocultos. Seus gostos bizarros em arquitetura e arte tornaram-se a prova A no caso do ocultismo. Cada objeto estranho foi imbuído de um significado sinistro, e cada escolha arquitetônica foi interpretada como um sinal de um sistema de crenças oculto e malévolo. A ambiguidade de sua vida pessoal tornou-se uma tela em branco na qual qualquer fantasia sombria poderia ser projetada. O exemplo mais famoso, é claro, é a estranha estrutura em forma de templo em sua ilha particular, Little St. James. Com suas paredes listradas em azul e branco e sua cúpula dourada, parecia totalmente deslocada no Caribe. Fotos deste edifício circularam incessantemente online, com comentaristas apontando sua semelhança com um templo, seu estranho design sem janelas e sua suposta localização estratégica na ilha. Seria uma sala de música, como alguns alegaram, ou um observatório astronômico? Para muitos, a resposta era óbvia. Era uma câmara ritualística, um local construído especificamente para atos indizíveis. Sua própria arquitetura, um testemunho de uma religião secreta. A especulação não parou por aí. Outros detalhes de suas propriedades foram tecidos na tapeçaria da conspiração. Havia o bizarro mural em sua mansão de Nova York retratando-o em um pátio de prisão, cercado por guardas. Havia a boneca hiperrealista em tamanho real pendurada em um lustre. Seu tapete feito sob medida, com um padrão complexo e repetitivo, foi analisado como se fosse um texto místico antigo. Até mesmo frases fora de contexto de entrevistas ou depoimentos foram dissecadas em busca de significados ocultos. Cada detalhe peculiar foi apresentado não como um sinal do gosto excêntrico e perturbado de um homem, mas como um símbolo deliberado de sua lealdade a um culto sombrio e assassino. Este método de prova é poderoso porque é infalsificável. Sem acesso direto à ilha, ou uma declaração do arquiteto, quem poderia dizer definitivamente que o templo não era usado para rituais? A ausência de evidências para um propósito mundano foi tratada como evidência para um propósito sinistro. Esta é uma característica clássica do pensamento conspiratório. Fragmentos de informação, um edifício estranho, uma pintura peculiar, uma frase enigmática, são despojados de seu contexto original e remontados em uma narrativa nova e mais emocionante. A história de rituais satânicos não foi descoberta. Ela foi construída, peça por peça especulativa, a partir da matéria-prima do estilo de vida bizarro de Epstein. Enquanto as comunidades online estavam ocupadas montando uma narrativa de horrores ocultistas, os investigadores profissionais faziam um tipo bem diferente de busca. Por anos, o FBI e outras agências de aplicação da lei vasculharam cada aspecto da vida de Jeffrey Epstein. Eles invadiram suas propriedades, apreenderam computadores e discos rígidos, entrevistaram funcionários e, o mais importante, ouviram os relatos das vítimas. Eles buscavam evidências de todos os crimes que ele pudesse ter cometido. Essa busca foi exaustiva, meticulosa e, claro, limitada pelas regras da lei e da evidência. E em meio a tudo isso, um ponto crucial se destaca. Apesar da amplitude dessas investigações, nunca foi produzido sequer um relatório oficial, uma acusação formal ou uma prova forense que desse suporte às alegações de sacrifício humano ou assassinato ritualístico.
Quando os investigadores vasculharam as propriedades de Epstein, incluindo a Ilha Famosa e seu chamado templo, encontraram evidências de atividade sexual e um ambiente altamente controlado, mas não encontraram altares de sacrifício, restos humanos ou qualquer tipo de objeto físico que se associe a esses atos. As buscas focaram nas provas dos crimes sexuais, para os quais havia abundante testemunho, e foi exatamente isso que encontraram. Além disso, e talvez esse seja o ponto mais importante, nenhuma das dezenas de vítimas e testemunhas que vieram a público para depor contra Epstein e Maxwell jamais descreveu ter participado ou presenciado um sacrifício humano. Elas relataram, em detalhes horríveis, a manipulação psicológica, os abusos sexuais e a rede de tráfico. Os relatos são chocantes e consistentes. Se uma prática tão extrema e traumática quanto o assassinato ritualístico fizesse parte desse abuso, é muito provável que pelo menos uma das muitas sobreviventes corajosas que falaram teria mencionado isso. O silêncio sobre esse tema específico, vindo de quem realmente esteve lá, é ensurdecedor. O próprio processo legal reflete essa realidade. As acusações contra Epstein e Maxwell foram de tráfico sexual, conspiração e abuso sexual. Promotores constroem casos com base no que podem provar em tribunal, além de qualquer dúvida razoável. Eles dependem de evidências tangíveis como DNA, registros financeiros e testemunhos confiáveis e corroborados. O motivo pelo qual nunca foram apresentadas acusações de assassinato ou ritualismo é simples. Não havia evidências para sustentar essas alegações. A narrativa do sacrifício humano existe totalmente fora do mundo formal e baseado em provas do sistema de justiça criminal. Pode parecer inofensivo, a princípio, especular sobre as possibilidades mais extremas, tipo, qual é o mal em acreditar que Epstein estava envolvido em algo ainda pior do que o que foi realmente provado? Mas o perigo aqui é real, e é bastante profundo e multifacetado. Quando mudamos a conversa pública da realidade comprovada do tráfico sexual para a fantasia não comprovada de sacrifício humano, acabamos prestando um desserviço grave às vítimas reais. O trauma real e documentado é deixado de lado em favor de um enredo mais sensacionalista, quase cinematográfico. O foco se afasta da necessidade delas por justiça e cura, e em vez disso se transforma em um debate sobre se existe um culto satânico global da morte. Essa mistura de fato e ficção cria uma cortina de fumaça e, honestamente, é algo que pode ser explorado por pessoas que querem evitar a responsabilização. Quando a conversa é dominada por alegações bizarras que são impossíveis de provar, fica muito mais fácil para os defensores dos associados de Epstein simplesmente descartarem todo o caso como uma teoria da conspiração. Um advogado para uma figura poderosa envolvida na rede de tráfico poderia dizer: eles estão acusando meu cliente de fazer parte de um culto satânico que sacrifica bebês. É tudo loucura. Essa tática, que é na verdade conhecida como envenenar o poço, usa as alegações mais extremas e não comprovadas para desacreditar as válidas e comprovadas e acaba enfraquecendo todo o caso contra os culpados. Além disso, o foco constante nesses elementos especulativos apenas esgota a atenção pública e os recursos investigativos. Cada hora que jornalistas, ativistas e cidadãos comuns gastam caçando rumores sobre templos em ilhas e símbolos demoníacos, é uma hora não gasta pressionando as autoridades para perseguir os cúmplices reais e nomeados na rede de tráfico. A luta por justiça realmente exige foco e precisão. Significa responsabilizar pessoas poderosas pelos crimes que podem ser comprovados. A narrativa de sacrifício humano, embora possa ser convincente, é uma distração que difunde esse foco e permite que os facilitadores mais mundanos, mas não menos monstruosos, desapareçam no segundo plano. Para os sobreviventes, essa mudança na narrativa pode ser profundamente invalidante.
Eles se apresentaram com imensa coragem para compartilhar histórias de abuso sexual, que já é um crime estigmatizado e incrivelmente difícil de falar. Ver sua dolorosa realidade distorcida e transformada em uma história de terror fantástica pode parecer uma segunda violação. Isso envia a mensagem de que seu sofrimento real não foi dramático o suficiente para manter a atenção do público. Justiça para eles significa ver os perpetradores de seu abuso responsabilizados em um tribunal, não ter suas vidas transformadas no enredo de um thriller sobrenatural. O apelo duradouro da narrativa de Epstein como satanista não se resume aos detalhes deste caso. É, na verdade, sobre a psicologia humana. Somos todos criaturas que buscam padrões, e nossos cérebros são programados para encontrar significado e intencionalidade, especialmente quando confrontados com o caos e o horror. A ideia de que os crimes de Epstein foram apenas parte de um padrão aleatório e sem sentido de depravação individual é, de certa forma, ainda mais aterrorizante do que a ideia de que faziam parte de um sistema organizado, ainda que maligno. Um culto secreto, por exemplo, tem estrutura, lógica e um sistema de crenças. Ele torna o horror, bem, pelo menos um pouco compreensível, mesmo que seja um tipo de compreensão diabólica. Ele oferece uma resposta simples à pergunta complicada do porquê. As teorias da conspiração também dão às pessoas um senso de empoderamento em um mundo onde, francamente, muitos de nós nos sentimos impotentes. A crença de que você descobriu uma verdade oculta, que você vê o verdadeiro padrão por trás dos eventos mundiais enquanto todos os outros estão cegos, isso é um sentimento muito potente. Transforma o consumo passivo de notícias em uma investigação ativa. Para pessoas que se sentem ignoradas pelas instituições tradicionais, a mídia, o governo, o sistema de justiça, tornar-se um soldado digital, lutando uma guerra secreta contra uma cabala de elites malignas, oferece um senso de propósito e comunidade. O caso Epstein, com suas falhas institucionais óbvias, foi quase perfeito para validar essa maneira de ver o mundo. Além disso, a história de uma elite satânica se conecta com arquétipos antigos e estruturas morais. É como um alto da fé moderno, uma batalha clara entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Pega um mundo complicado, cheio de motivações complexas, áreas cinzentas morais e falhas sistêmicas, e simplifica tudo isso em um conflito direto contra um inimigo monolítico e puramente maligno. Isso é emocionalmente satisfatório. É mais fácil se unir contra um culto satânico da morte do que lidar com as realidades complexas do privilégio de classe, da corrupção sistêmica e das falhas do sistema de justiça que permitiram que o abuso de Epstein continuasse por tanto tempo. No final, a narrativa de sacrifício humano pode permanecer porque, honestamente, a verdade comprovada é, à sua maneira, insuportável. A ideia de que homens com imensa riqueza, fama e poder político poderiam sistematicamente atacar crianças vulneráveis por décadas, com tantas pessoas simplesmente ignorando, é uma acusação devastadora da nossa sociedade. Isso nos força a enfrentar algumas verdades realmente desconfortáveis sobre poder, riqueza e justiça. De uma forma estranha, imaginar um culto fantástico de adoradores do diabo pode ser uma defesa psicológica, uma maneira de externalizar o mal, de colocá-lo no reino do sobrenatural e do outro, em vez de ter que reconhecer a corrupção demasiadamente humana que se prolifera dentro de nossos próprios sistemas. No fim das contas, precisamos voltar ao terreno sólido das evidências. A história de Jeffrey Epstein não é um mistério que precisa de uma chave sobrenatural para ser desvendado. A verdade, conforme apresentada em tribunais e em investigações, não está escondida em símbolos crípticos ou na arquitetura de um prédio estranho em uma ilha particular.
Ela é encontrada nos testemunhos emocionados de sobreviventes, nos dados frios dos registros de voos e nas instruções burocráticas e arrepiantes de um manual de funcionários. A realidade é que um homem rico e bem conectado construiu uma rede internacional de tráfico sexual que explorou meninas menores de idade por anos. E ele fez isso com a ajuda e o silêncio de muitos outros. Os rumores sobre sacrifícios humanos, rituais satânicos e um culto global da morte, embora, claro, sejam cativantes, permanecem apenas isso, rumores. São uma vasta obra de ficção especulativa, escrita colaborativamente pela internet, construída sobre uma base de má interpretação, suspeita e um desejo por uma explicação mais grandiosa e cinematográfica para o mal. Não há corpo, não há arma, não há testemunha e não há confissão para apoiar essas alegações. São uma história de fantasma, e ao perseguir esse fantasma, corremos o risco de deixar os verdadeiros monstros escaparem. Perder-se na fantasia apenas obscurece o caminho para responsabilizar todos os cúmplices de Epstein por seus crimes muito reais. O impulso de acreditar em uma conspiração mais sombria e elaborada é compreensível. Ele nasce de um sentimento real de que a história completa não foi contada e que muitas pessoas poderosas escaparam da justiça. Mas as peças que faltam nesse quebra-cabeça não são sobre satanismo. São sobre nomes em um diário de bordo, sobre clientes e amigos poderosos que participaram ou ignoraram o abuso, e sobre as falhas sistêmicas que permitiram que tudo acontecesse. A luta não é contra uma cabala sombria de um romance de terror, é contra uma rede muito real de seres humanos, ricos e poderosos. Não precisamos inventar novos horrores para nos indignarmos com o caso Epstein. Não precisamos adicionar camadas de mal sobrenatural ao que já foi comprovado. A verdade é, honestamente, assustadora o suficiente. O abuso e o tráfico sistemáticos de crianças são crimes de proporções monstruosas. É uma ferida profunda em nossa sociedade e exige nossa atenção total e indivisa. Focar no que pode ser provado, apoiar os sobreviventes e exigir responsabilidade legal de cada pessoa envolvida. Este não é o caminho fácil, mas é o único caminho que leva a algo parecido com justiça. A verdade é suficiente. Ela tem que ser.